pertences que estão ali, né, que estão dando comodidade, que estão dando uso ao imóvel que ele utiliza para a moradia, eles são protegidos também pelo bem de família. São protegidos como bem de família pela Lei 8.009 de 90. Poxa, André, mas até mesmo os eletrodomésticos são protegidos como bens de família? Olha só que interessante, meus amigos. A ideia é, todos os bens que são necessários e indispensáveis para que você consiga viver com dignidade dentro da sua casa, eles são considerados protegidos como bem de família. Então isso abrange o quê? Isso abrange a tua geladeira, o seu fogão. Dá para você viver sem a sua geladeira, o seu fogão? Não. Vai dar para viver sem a sua cama, sem o seu armário? Resposta não. Esses bens são todos eles protegidos como bens de família. Professor, até mesmo a televisão ela é protegida como bem de família? Olha só que interessante a casuística. Antigamente, nas primeiras decisões, entendia-se que televisão era um artigo de luxo. Não, televisão não tem que ser protegida, não. Depois os tribunais começaram a ver, peraí, ó, televisão hoje em dia é quase que um item indispensável. Às vezes até mesmo tem casas que não tem fogão, mas tem uma televisão. Por quê? Porque é uma forma de entretenimento que existe, disponível para todos, né? Baixo custo, entretenimento. A pessoa está lá, pode se distrair, pode ter acesso à cultura, acesso ao lazer. Então, vejam, os tribunais passaram a reconhecer que sim, estaria protegida a televisão. Agora o que os tribunais têm, olha só que interessante, é sempre uma análise da necessidade. Por exemplo, eu tenho uma casa onde que a família tem 3 aparelhos de televisão, 3 televisores lá dentro. Os 3 serão protegidos? Vem os tribunais e falam, opa, não, vai ser protegido apenas um. Os restantes, os excedentes, eles podem ser penhorados. Uma casa tem 2 geladeiras, ambas são impenhoráveis? Olha a casuística que diz, né? A jurisprudência, os tribunais, a pesquisa, o que mostra? Depende da necessidade. Então, por exemplo, temos apenas um casal com um filho. Precisam de 2 geladeiras, essas 3 pessoas? Resposta não. Uma geladeira é mais do que o suficiente, a outra pode ser penhorada. Mas imagine a hipótese em que essa mesma família, na verdade, não é composta apenas por 3 membros, é uma família composta por um casal mais 10 filhos. Será que uma geladeira só é suficiente? Com certeza não. Então vejam, se justifica, está dentro da necessidade da dignidade da família, para a preservação da dignidade da família, a utilização dos 2 aparelhos, né, das 2 geladeiras. Ambas serão protegidas. A análise é sempre a análise da necessidade da família para determinar quais objetos são ou não são penhoráveis. Professor, e os adornos suntuosos? Por exemplo, quadros caríssimos, tapetes, obras de arte, esculturas e até mesmo os automóveis. Eles também são protegidos como bem de família? Meus amigos, a resposta é negativa. De acordo com a própria lei, esses demais bens, adornos suntuosos, objetos de decoração, então, que tenham um valor considerável, que não seja, claro, uma peça de família, alguma coisa assim, mas que tenham valores consideráveis, quadros, obras de arte, de artistas renomados, que têm conteúdo econômico forte, eles podem sim ser penhorados. A mesma coisa ocorre com os veículos automotores. Ok? Professor, mas nós não temos situações excepcionais em que a pessoa vai lá e mesmo tendo uma proteção do bem de família, essa proteção ela pode ser desconsiderada para efeito de execução? Sim. A Lei 8.009 de 90 apresenta diversas hipóteses em que a impenhorabilidade não pode ser alegada. Ou seja, em que a pessoa não pode alegar a proteção ao bem de família. E quais são os exemplos? Nós temos os mais variados exemplos. Por exemplo, a cobrança de dívida de pessoas que prestaram serviço a favor da própria família, a favor da própria residência. Então, imagine, por exemplo, uma empregada doméstica. A família está devendo o valor do salário da empregada doméstica. Anos devendo esse valor. Está vivendo quase com uma situação de escravidão lá dentro. A credora, essa empregada doméstica, entra com ação judicial. A família pode alegar a proteção do bem de família? Resposta de jeito nenhum. Os trabalhadores da própria residência não pode ser alegada, em face deles, a proteção ao bem de família. Um outro exemplo também que não pode ser alegado a proteção do bem de família, a questão do fiador. E essa, sem dúvida alguma, você que está prestando exame de ordem, e principalmente você que está prestando concurso público, tem que tomar muito cuidado hoje em dia com essa questão da penhorabilidade do bem de família do fiador. De acordo com a Lei 8.009 de 90, o fiador não pode alegar a proteção do bem de família. Isso significa o quê, professor? Isso significa que, caso ele tenha garantido uma obrigação, vamos imaginar num contrato de locação, que é onde 99% das fianças são lembradas no nosso país, né? Como um contrato anexo, como um contrato para garantir o contrato principal, que é o contrato de locação. Se o locatário não está pagando aluguel e o fiador vai ser executado pelo inadimplemento do locatário,
olha só que interessante, o locatário pode alegar bem de família, o fiador não pode alegar bem de família. Isso significa que ele pode vir a perder o imóvel onde mora. Poxa, professor, isso é um absurdo, não é? É. E olha só que interessante, vários autores no nosso país, na atualidade, sobretudo aqueles que escrevem sobre direito civil constitucional, e a gente não cansa de citá-los aqui, professor Gustavo Tepedino, Eloísa Helena Barbosa, Maria Celina Bodan de Moraes, no Rio de Janeiro, professor Faquim, no Paraná, aqui em São Paulo, professor Isidoro Reonaco, professor Flávio Tartucci, são diversos autores aí que, na atualidade, têm defendido o quê? Que o bem de família do fiador não pode ser penhorado. Normalmente, esses autores que têm essa nova visão, essa interpretação do direito civil iluminado pelas regras do direito constitucional, tendem a afirmar que essa exceção presente na lei do bem de família, ela é uma exceção inconstitucional. Ela vai contra a proteção ao direito à moradia, previsto no artigo 6º da nossa Constituição Federal, com a alteração, claro, da emenda 26 de 2000. Então, vejam, só que esse é um posicionamento doutrinário. E você tem que tomar muito cuidado com isso em concurso. Por quê? Porque na jurisprudência também temos várias decisões favoráveis à proteção do bem de família do fiador, afastando a exceção prevista na lei de bem de família, na lei 8.990. Entretanto, todas as vezes que esses processos foram julgados pelo STJ, todas as vezes que a questão chegou para ser discutida, tanto no STJ quanto no STF, a posição dos nossos tribunais superiores foi qual? Foi a de que a exceção continua valendo. Vale lembrar que essa exceção, né, da proteção do bem de família, na Lei 8.990, foi incluída justamente pela Lei do Inquilinato. Ela não estava na origem da lei, ela foi incluída pela Lei do Inquilinato. E tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal têm adotado o posicionamento de que a pessoa, o fiador, no caso, não tem direito à proteção do bem de família. Vejam quão injusta é essa situação. Se o próprio inquilino, o próprio locatário, não cumpriu com suas obrigações, o bem de família dele não pode ser tomado. Mas, meus amigos, o bem do fiador pode? Essa é uma situação absolutamente justa que continua presente no nosso sistema. Em concurso, você deve falar o quê? Você deve, a princípio, seguir a posição dos tribunais superiores, tanto em exame de ordem quanto em concursos públicos. O bem de família do fiador pode ser penhorado. Professor, qual a tendência? Meus amigos, é um movimento muito forte, doutrinário, e até mesmo na jurisprudência dos tribunais estaduais. A tendência, acreditamos, com fé, que essa posição deve ser alterada ao longo do tempo. Não sei se daqui a algum ano, não sei se daqui a alguns anos, mas ela deve ser uma posição provavelmente revista nos próximos anos pelos tribunais superiores. Por hora, não adianta querer discutir. Por hora, os dois tribunais superiores têm dado posicionamento contra o fiador. Ok? Professor, só que tudo isso que nós estamos falando aqui são exemplos de proteção e de exceção à luz do quê? À luz da Lei 8.009 de 90. Só que olha só que interessante que nós temos hoje em dia dentro do nosso ordenamento jurídico. Atualmente, nós temos uma dupla proteção do bem de família. Por que dupla proteção do bem de família? Porque o Código Civil de 2002 também dedicou um capítulo específico, artigo 1711, 1722, dedicado à proteção do bem de família. Como assim, André? Além de nós termos a proteção que está prevista lá na Lei 8.990, o Código Civil veio e também estabeleceu uma proteção específica do bem de família. Ué, professor, então peraí, ó, eu aprendi na minha faculdade que a lei posterior revoga a lei anterior. Então, a proteção conferida no Código Civil ao bem de família revogou a proteção que estava conferida na Lei 8.009 de 90? A resposta é absolutamente negativa. Não, meus amigos. Embora tenham a mesma expressão, proteção ao bem de família, vejam, são expressões distintas. Como assim expressões distintas? A proteção que nós temos dentro da Lei 8.990, você deve conhecê-la e deve reconhecê-la como que nome? Você deve reconhecê-la como bem de família legal, também denominado de involuntário. Por que essa expressão? Bem de família legal ou involuntário? Porque a proteção da Lei 8.009 de 90, ela se aplica a toda e qualquer pessoa de forma automática. André, o que significa isso de forma automática? Significa que a pessoa não precisa instituir a proteção. Veja, você não precisa fazer nada demais. Você que está assistindo o nosso programa aqui, prova final, você que tem curiosidade sobre a matéria, você já está automaticamente protegido. Todo brasileiro, toda pessoa que mora aqui no nosso país está protegido pela Lei 8.990 de forma automática. Não precisa fazer nada. Só não precisa fazer uma escritura pública declarando minha vontade, no testamento, um registro, nada. Absolutamente nada.
Agora, cuidado.